Boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre as eleições autárquicas. Aliás, este é um dos principais temas que durante algumas semanas, até esta parte, temos vindo a debruçar-nos sobre ele, porque de facto temos eleições agendadas para 10 de outubro, que são as quintas eleições autárquicas em Moçambique. E hoje também vamos olhar para alguns aspectos associados a este tema. Vamos olhar para a questão relacionada com a perda de mandato de Manuel de Araújo, que é, portanto, cabeça de lista, ou era cabeça de lista da Renamo pelo município da cidade de Quelimane. Vamos olhar para alguns recursos que os partidos políticos tencionam submeter à Comissão Nacional de Eleições e por via disso também ao Conselho Constitucional, para ver, de facto, a regularização, digamos assim, portanto, das suas candidaturas às eleições de 10 de outubro. Temos como painelistas Julião Arnaldo, Domingos Gundana, Renato Moeleg e Miguel Mabote, a quem desde já saúde e endereço votos de um ótimo programa. Bom, para começarmos, vamos ver então esta decisão que foi tomada pelo Conselho de Ministros na última sessão, que foi de deliberar, portanto, a perda de mandato de Manuel de Araújo. Portanto, a Renamo, por via disso, fica com uma situação um pouco complicada na cidade de Quelimane por causa desta decisão do governo, ainda que recorrível, segundo a gente conseguiu apurar, mas fica uma situação um pouco complicada porque a lei impõe que, de facto, um candidato que tenha perdido o mandato por via disso não pode candidatar-se para um mandato subsequente. Como é que olha para essa situação e como é que a Renamo está preparada para isso? Domingos Gundano. Muito obrigado. Deixa-me agradecer o convite, mais uma vez, da TV Miramar. Agradecer a Deus pela vida, saudar ao painel, ao irmão, que estamos com ele pela primeira vez também, desejar boas-vindas a essa casa. De facto, estamos num momento eleitoral, aliás, para os partidos políticos, fim de um período começa o outro, a partir do momento que os resultados são dados como válidos, e os partidos começam a se preparar para a fase seguinte. E esta é uma fase, de facto, que culmina quase com este momento de preparação. E é um ano atípico, com um novo dispositivo após a revisão pontual da Constituição da República. Temos uma nova lei, a lei essa que permitiu que os candidatos aos órgãos autárquicos pudessem submeter os seus documentos. Como sabeis, com a lei anterior, a CNE não pôde trabalhar, teve que esperar um novo dispositivo, porque a Constituição da República, revista no seu artigo 311, diz taxativamente isso, que as eleições de outubro, ou convocados para outubro de 2018, devem ser regidos pelo novo regime eleitoral. Então, ali não havia, podendo haver, aquelas leis anteriores não podiam funcionar. É dali que, com a não realização da sessão extraordinária da Assembleia da República para aprovação, a CNE teve que parar à espera do novo dispositivo, do qual a Constituição manda que seja ela a ser usado para o processo atual. É dali, depois dos entendimentos havidos, a Assembleia voltou a reunir-se e aprovou tal quadro jurídico de qual devia ser implementado. Depois dessa aprovação e promulgação, a CNE abriu a recepção das candidaturas por este mesmo instrumento. Foi assim que os partidos se prepararam, foi nesse quadro novo regime que estava sendo esperado e no quadro dos entendimentos da necessidade de um processo justo e transparente que os partidos claramente apresentaram as suas listas, dos quais tem o número 1 como o candidato à presidência do Conselho Autárquico na questão executiva. Em Quelimane, de facto, assistimos a Assembleia Municipal Local a reunir-se e deliberar sobre a necessidade de afastamento do presidente daquela autarquia
do cargo da presidência local. E o fez mediante as leis que se citou ou alegou serem estas. E como bem disses, infelizmente o presidente do Conselho Autárquico, apesar da lei também dar espaço para que seja ouvido pelo Ministério da Tutela, isso não foi feito. Apenas o Conselho de Ministros decidiu e não ouviu o presidente da autarquia de Quelimane, apesar de também ser de lei o ser ouvido. Mas como dispositivo... Mas a audição seria facultativa ou obrigatória? É de lei, não sei como é que seria interpretado pelo Ministério de Tutela, se valia a pena ou não, se achou melhor ir para a via rápida, uma vez que a Assembleia Municipal ter deliberado e que já não havia necessidade de ouvi-lo e que podia levar esse processo diretamente para o Conselho de Ministros, e o fez. O Conselho de Ministros deliberou e o visado, de facto, por ser de lei, também tem por usar o mesmo instrumento para recorrer a outras instâncias do qual a lei manda. Então, nós estamos serenos. A Renamo na Zambésia, em Quelimane, tanto em outros 52 autarquias, está a trabalhar. O voto nestas eleições vai para os partidos. É preciso que os partidos, a Renamo não se desvie do seu foco, por esta natureza. Muito obrigado, Domingos Jundeira. Julião, como é que olha para esta situação de Quelimane? Boa noite. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que foi-me dada de fazer parte desse painel e cumprimentar os meus pares, e espero que o debate de hoje seja frutuito. Indo diretamente à questão que é colocada, a questão da perda de mandato do ex-edil de Quelimane, Manuel de Araújo, resulta da interpretação escrupulosa da lei por parte do Conselho de Ministros, porque, na verdade, o que aconteceu, na verdade, é que o candidato da Renamo simplesmente ignorou todos os sinais que existiam da lei e preferiu concorrer, mesmo sabendo que havia impedimentos próprios ou elementos que deviam ser seguidos para poder se filiar de modo à formação partidária. O que o Conselho de Ministros fez foi simplesmente, se calhar é necessário frisar uma coisa. Houve-se a miúdo que o Conselho de Ministros tinha que convocar uma sindicância ou uma investigação preliminar que permitisse que o ex-edil tivesse a oportunidade de se defender. Mas foi muito claro na deliberação do Conselho de Ministros, no sentido de que o Conselho de Ministros, a partir do momento que foi informada que o ex-edil de Quelimane está afiliado à Renamo e é candidato à cabeça de lista pela Renamo, isso por si foi suficiente para deliberar sobre a perda de mandato do mesmo. Como foi dito também na conferência de imprensa da porta-voz do Conselho de Ministros, querendo o ex-edil de Quelimane pode recorrer, até porque a decisão tomada é uma decisão de primeira instância, ele tem um prazo de 20 dias para poder recorrer e esperar que o Tribunal Administrativo tome uma decisão em relação a isso. Neste momento, é mais ou menos isso que eu estou a dizer. Renato, qual é a interpretação que faz? Muito boa noite. Saudar os telespectadores, saudar aos moçambicanos. De facto, nós estamos hoje com um tema sugestivo, um tema de atualidade. Quero saudar, neste momento, o meu partido que encontra-se a fazer o trabalho de formação de todos os cabeças de listas, desde ontem, sábado, dia 1 de novembro. Portanto, hoje é o segundo dia de formação.
é um ato de preparação, de facto, vista a entrarmos com consciência neste processo eleitoral. Bom, este caso de Quelimane, o Manuel de Araújo e a Renamo, eu penso que essas duas entidades distraíram-se ou quiseram experimentar a funcionalidade das leis moçambicanas. Porque, de fato, o que meu antigo companheiro Manuel de Araújo fez é um suicídio político, na minha opinião, porque fez uma aventura política num momento impróprio, quando as próprias leis por si davam sinais de haver possibilidade, primeiro, de ele perder o seu mandato e, por via disto, não ter a possibilidade da sua recandidatura. Houve uma tomada de decisão por parte do Conselho de Ministros, é uma decisão administrativa. O curioso neste momento é ver o edil cessante, pelo menos por lei, de Quelimane, a fazer uma afronta à decisão tomada pelo Conselho de Ministros, de forma pública. Eu penso que é uma ação de imprudência, na minha opinião, porque quando estamos cobertos de alguma razão, é preciso fazermos valer esta razão usando mecanismos legais que, portanto, advém da própria lei, que é a questão de constituir a sua defesa e avançar para o recurso. O que está a acontecer neste momento em Quelimane, o senhor Manuel de Araújo faz comícios procurando reduzir aquilo que foi a decisão tomada pelo governo. Ainda é reforçada a sua posição com a presença, portanto, do membro sênior do partido Renamo, que por sinal é cunhada. Portanto, aparece em comícios de mãos dadas para dizer que nós não vamos acatar esta medida. Eu penso que esta demonstração de força, na minha opinião, não ajuda o processo, por mais que haja razão, por mais que haja uma necessidade. Aparece aqui uma espécie de braço de ferro, e não é isto que vai manter esta decisão, portanto, favorável ou desfavorável. Na minha opinião, o que é preciso ser feito neste momento é respeitar aquilo que foi dito, mesmo porque é legal. Eu ouvi a senhora Ivone Soares dizendo que era inconstitucional. Eu penso que é uma perspectiva vazia, porque não me parece seja inconstitucional, porque ainda hoje tive a oportunidade de compulsar a própria Constituição, a não ser que as pessoas procurem dentro da Constituição da República alguma coisa que lhes conforte em função das perspectivas. Mas daquilo que eu pude ver, por exemplo, o artigo 277, o número 4 do artigo 277, é muito bem claro que, portanto, o Conselho de Ministros agiu em conformidade com a própria Constituição. E ainda mais, a própria Constituição remete sempre que as leis ordinárias, fazem o acompanhamento tanto da questão das autarquias locais. Portanto, estamos aqui a chamar a Constituição numa perspectiva, mas esquecemos que as leis, a interpretação das leis, não pode ser olhada de uma forma, portanto, vertical. É preciso fazer um acompanhamento, ver as várias nuances da interpretação da própria lei. E a Renamo não está a fazer isso, ou o gabinete, portanto, o gabinete não, o setor jurídico da Renamo não existe, ou não funciona, ou então tem intenções claras de prejudicar estes homens. Portanto, eu penso que alguma coisa não está bem, é preciso que a Renamo reveja o seu setor jurídico, tenha a serenidade necessária e faça aquilo que tem que ser feito, que é, de fato, recorrer às instâncias necessárias, portanto, às instâncias superiores, para fazer valer aquilo que é o seu pensamento. Muito bem. Sr. Miguel Mabota, qual é a interpretação que faz em relação a este assunto de Manuel de Araújo? Que, embora o governo já tenha deliberado sobre a perda
do seu mandato, vimos um dia depois Manuel de Araújo a praticar alguns atos administrativos, como é o caso do lançamento de pedras para a construção de infraestruturas públicas ao nível da cidade de Quelimane. Estaríamos aqui perante uma afronta de Manuel de Araújo ao Conselho de Ministros, ou é porque provavelmente a decisão ou a deliberação do Conselho de Ministros tem efeitos, portanto, suspensivos? Muito bem, obrigado. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, mas o que eu tenho a dizer é que Arnamo tem juristas capazes, não é? Tem quadros de Arnamo. Mas o que se sabe é que Arnamo foi habituada, ganhou hábito de que todos os problemas serem resolvidos politicamente, não na base jurídica, não na base da lei. Então, foi um hábito que foi se criando até nos tempos de hoje. E daí que tudo que a lei condena, é natural que Arnamo diga não, e politicamente isso se resolve. Foi acontecendo isso. Então, isso foi habituando a própria Arnamo. Agora, o que eu posso dizer aqui é que no mês de junho, dia 10 de junho, o Manuel de Araújo é anunciado publicamente pelo partido do MDM, não é? Que seria cabeça de lista pelo MDM, porque era edil eleito pelo manifesto do MDM. E 40 dias depois, no dia 20, portanto, de julho, neste caso, é quando ele anuncia filiar-se a Arnamo. Não sei se está a perceber, né? Agora, isso tudo não era problema, e não é problema filiar-se a um outro partido. Só que isso tem as suas consequências. E que tem que arcar com essas consequências. Quando se diz que o Manuel de Araújo perde mandato por decisão do Conselho de Ministros, eu digo não. O Manuel de Araújo perde mandato por decisão própria. Não sei se está a perceber. Porque ele sabe que, praticando aqueles atos, ele perde automaticamente o mandato. O que o Conselho de Ministros fez foi a tramitação do expediente que ele próprio iniciou. Não sei se está a compreender. Então, nós temos que interpretar assim as coisas. Está a ver? Então, o número 1 do artigo 14 da Lei 7/97, de 30 de maio, diz claramente que os membros dos órgãos autárquicos locais, não é? Que são objeto da decisão de dissolução, não é? Ou que hajam perdido o seu mandato, não podem voltar às funções imediatamente. Não sei se é o caso do Manuel, ele sabe que isso existe. Mas tal aquele hábito que eu estava a dizer aqui, que Arnamo soube que isso aqui não havia de proceder. Mas pronto, como há aquelas negociatas políticas, não é? Achou que podia fazer isto e não haveria problema. Não sei, a minha interpretação é esta. Exato. Arnamo tem quadros suficientes que sabem que isto é assim. Agora, se me diz que o Manuel vai recorrer ou não, primeiro é que não há espaço aqui para sindicância. Por quê? Porque quando se faz mais sindicância, a sindicância é uma investigação para apurar o que aconteceu até ele perder o mandato. Mas aqui não há nada a investigar, não há nada a fazer sindicância, porque foi uma declaração pública dele pertencer a um outro partido. Não há investigação nenhuma. Não sei se está a perceber. A razão pela qual o governo fez, digamos, o tal corta-mato, não é? Exatamente. Okay. Aqui não há sindicância. Sindicância é quando há suspeita de alguma coisa que é preciso ouvir as partes. Mas aqui foi uma declaração pública. Não sei se está a perceber. É como encontrar sua mulher, não é? Com outro homem, não é? E depois você dizer que quer investigar. É a mesma coisa. Ou homem e mulher, né? Ou exato. Você, a mulher, encontrar o seu homem com outra mulher e dizer que quero investigar. Quer investigar o quê? Porque não viu a partir do celular, não viu a partir de vizinhos. Encontrou. Agora, o que eu vou falar mais aqui
É que Sr. Miguel Mabote, vamos continuar com esse tema no próximo bloco. Ainda me traz outros exemplos aqui que possam criar mais situação, porque o Gundana já não está-se a conter, parece que tem uma resposta imediata a essa situação. Mas vou lhes pedir um favor, ambos, para que observemos um rápido intervalo. No próximo bloco vamos continuar a debruçar-nos sobre este mesmo assunto. Não sai daí. Retomamos então o nosso resenha semanal. Bom, continuando com o primeiro tópico, o tópico do bloco anterior, parece que a questão que se coloca aqui é que Manuel de Araújo não fez o próprio TPC e, como consequência disso, também não mediu as consequências da decisão que viria a tomar, portanto, de pular do MDM para a Renamo. É isso, Sr. Miguel Mabote. Não, o Manuel de Araújo mediu, ele estava ciente do que viria a acontecer, mas é o tal hábito em que assuntos da Renamo, não é? Sempre foram dirimidos, como que chama, politicamente. Exato. Não sei se está a perceber. Negociatas. Exatamente. Então, eles pensaram que desta vez também seria a mesma coisa. Então, estão na expectativa que será isso. Mas se formos a ver a própria lei, eles sabiam disso. Que não ia acontecer. Sabiam disso. Exato. Não é? Sou Gundana. Esperam de facto que haja uma negociata aqui. A lei parece que é muito clara e peremptória em relação a esses aspectos, mas ainda assim parece que vocês acham que haverá uma varinha mágica para salvar de facto o Manuel de Araújo desta situação. Bom, primeiro ouvi aqui os colegas, gostaria de dizer ao Renato antes que todos os partidos tem gente e muitas das vezes essas mesmas pessoas. Se eu acredito, acho que a esposa dele pode ser também do MDM, como membro, na filiação, e ele quando vai à reunião leva a esposa. Então não podemos trazer aqui a colação o fator da chefe da bancada da Renamo, a da deputada Ivone Soares, estar lá e estar num comício com o Araújo. Isto justifica ferirmos as famílias como cunhadas e cunhados. Eu acho que isso não pode ser, eu acho que é baixar-se mais. Eu não acredito nisso, se eu te conheço, você sabe quem sou, eu não gosto de discutir as famílias dentro dos processos. A chefe da bancada da Renamo está a trabalhar. O Manuel de Araújo, independentemente das decisões como essas, que a Assembleia Municipal deu, o Conselho de Ministros deu, o Manuel de Araújo, como membro partidário, vai nos comícios e a Renamo pode o trazer para fazer atividades políticas, porque ele não perde atividades políticas, mesmo que a decisão seja de que ele não concorra, ele não vai perder o direito de ser político. Eu penso que não se suspende esse direito do mesmo jeito que mesmo aqueles que são pedidos de serem eleitos não são suspensos o direito de eleger. Vão eleger. A CNE, o Conselho de Ministros, não vai solicitar cartão de eleitor dessas pessoas porque não são elegíveis, então não podem eleger. O direito de eleger está lá, o direito de participar na vida política está lá, pode perder sim o direito de ser candidato. Então, eu acho que temos que caminhar com coisas que amanhã também somos nós a vivermos as coisas. Agora, dizer se a Renamo, os seus juristas se esqueceram ou dormiram, ou expressões que estamos aqui a ouvir, diz que leu o artigo 270, não é? Acho que é isso, 77, diz que o Conselho de Ministros tomou de conformidade com a lei, que ninguém contesta a decisão do Conselho de Ministros. É constitucional? O Conselho de Ministros é chamado a fazer? Tem as suas regras? Tem. Isto não está vedado a ninguém, ninguém veda ao Conselho de Ministros. Tudo que a Constituição da República dá-nos como direito, sim, é regulado pela lei, e a lei tem que estar em conformidade com a Constituição da República. Porque se a lei também não estiver em conformidade com a Constituição da República, acaba essa lei não sendo constitucional. Se os direitos fundamentais dos homens que estão na Constituição da República são barrados pelas leis ordinárias, então temos que voltar um dia
pensarmos, talvez esse processo esteja a nos levar para esta fase em que os nossos constitucionalistas, o governo ao escrever a lei, lembremos-nos que esta lei 3 de 2018, da recepção de candidaturas, quando entra na Assembleia da República, o governo trazia um dispositivo que o cabeça de lista poderia ser para qualquer outro lugar, desde que esteja escrito nos cadernos eleitorais. Este dispositivo acabou sendo tirado dentro da Assembleia da República, porque percebeu-se que não, o processo é local, a pessoa tem que estar registrado ali, não pode eu estar, apesar de ter recenseado uma tola, ir concorrer em Boane como cabeça de lista, porque isso significava não conhecer melhor o dia a dia daquela população. Então, sim, mas a mesma lei já não prevê a questão de mudança de um partido político para o outro. É só dizer, mudanças de partido talvez não fossem motivos de o indivíduo não ser elegível. Por exemplo, o Manuel de Araújo é presidente em Quelimane, foi eleito pela população de Quelimane, não foram só os membros do MDM que o elegeram, foi eleito, ele na época concorreu como pessoa ali, acompanhado pelo MDM, porque votava-se na cara de alguém. Tá bem. Então, o que acontece aqui é que, se isto vale a pena para as próximas fases, em que o cidadão tendo passado por esta natureza, precisaria de perder o direito de ser eleito, apenas ficar com o direito de eleger. Muito bem. Agora, só para terminar. Não sou secundário. Quero ouvir a opinião de Sr. Juliano Arnaldo em relação a estas ações que Manuel de Araújo praticou depois mesmo que o Conselho de Ministros tenha de facto deliberado sobre a perda do seu mandato, que não constituiria isto de uma forma clara uma afronta à decisão, portanto, do mais alto órgão executivo que o nosso país tem. De facto, foi com estranheza que nós vimos que o Manuel de Araújo, a fazer o lançamento da primeira pedra de uma avenida em Quelimane, e na altura recordo-me que ele alegava que não tinha sido notificado, razão pela qual não podia ainda continuar a exercer de facto o poder como edil. Mas neste momento, acho que já não se coloca essa questão, já foi notificado e a deliberação já foi publicada. Passo a seguir, e tem o efeito suspensivo, passo a seguir é que todo o ato que vier a tomar nos próximos dias ou doravante será uma afronta a decisão tomada pelo Conselho de Ministros. E é um aspecto relevante. E é frequente ouvir-se que as nossas instituições não são fortes. As nossas instituições são apartidárias ou tomam decisões com base em pendor político. Como é que é possível uma figura informada e com conhecimento como é Manuel de Araújo, com uma decisão tomada pelo Conselho de Ministros, dá-se ao luxo de desobedecer? Como podemos ter instituições fortes se os principais atores políticos não obedecem às instituições do Estado? Nesse caso concreto, parece que a partir de hoje estão criadas, com a notificação e publicação do decreto da deliberação, estão criadas condições para que ele, de facto, deixe de se assumir como edil. Mas no caso da decisão do Conselho de Ministros, nós sabemos que essas decisões, depois serem tornadas ou anunciadas no habitual briefing do Governo, transformam-se em leis, e esta lei tem que ser publicada no Jornal Oficial do Estado, que é o Boletim da República. E a partir daí, a partir da sua publicação, entram em vigor. Será que a notificação em si era um elemento que impedisse que a decisão do governo fosse cumprida, tendo em conta que é uma decisão, digamos, soberana? Em termos práticos... Ou seria, de fato, a notificação era uma questão de formalidade? O governo já deliberou e a decisão é tornada pública, está, portanto, no Jornal Oficial do Estado, ainda
tem que ser avocar tanto a necessidade da notificação. Não era uma questão de formalidade, mas como disse bem o colega Mabote, a RENAMO está habituada a ser acarinhada. Todos os processos que são viciados em que a RENAMO se percebe que não seguiu o que a lei exige, sempre entra nesses esquemas de vitimização. Para quê? Para condicionar as instituições do Estado, primeiro. Segundo, é a questão de passar a imagem ao eleitor, à população, de que está sendo perseguido. Esquecem que há regras, muitas das quais a própria RENAMO ajudou a aprovar a Assembleia da República. Devem ser cumpridas. Ok. Renato, antes do Miguel Mabote, Renato, a sua opinião, rapidamente. Bom, primeiro eu quero saudar o meu colega de painel, o Domingos Gundane, por reconhecer que, de facto, o governo, desta vez, atuou em conformidade com a lei. E eu gostaria que esta percepção fosse extensiva a todo o partido que ele representa neste painel, principalmente ao senhor Manuel de Araújo. De facto, o que está a acontecer neste momento, eu reitero que não está a ajudar a si próprio, a partir do seu comportamento, porque o que está a acontecer em Quelimane é uma espécie de agitação, fazendo populismo e vitimização. Esta forma de atuar, primeiro, vai retirando o seu prestígio, que eu acho que o senhor Manuel de Araújo é uma pessoa de grande prestígio, pelo menos neste país, ao se comportar como um desconhecedor total da lei, e mesmo com uma ação, portanto, do Conselho de Ministros, continua a procura de argumentos. Primeiro disse que não tinha sido notificado, feita a notificação, atualmente usa as redes sociais para dizer que ok, já tem a notificação, mas está à espera que a ministra envie o boletim da República. Portanto, essa forma de fazer o trabalho, vai perdendo o foco do essencial, que seria trabalhar para, portanto, elevar um pouco a imagem do seu partido, como disse muito bem o colega do painel, o Gundane, que ele é membro do partido RENAMO neste momento, pode perfeitamente dar seu contributo para que o seu partido tenha melhores resultados, mas não pode procurar fazer com que o Estado, porque é preciso lembrar que o governo, portanto, faz a gestão do Estado moçambicano. E o Estado pode usar a coercividade, portanto, para fazer valer as suas leis. E o Manuel de Araújo não pode se expor numa situação em que ele tem que sair arrastado do seu gabinete de trabalho. Eu penso que isto é mostrar, portanto, muita ambição, mostrar um pouco de falta de razoabilidade até naquilo que são as decisões do governo da República. Muito obrigado. Antes de ser secundário, Miguel Mabote já tinha levantado a mão, pediu a palavra. Sim, mas eu queria o significado do lançamento da pedra, por exemplo, né? Sim. A pedra é lançada após, portanto, essa declaração da perda de mandato. Exato. Primeiro, isso para mim é uma tentativa dele puxar para si, portanto, os municípios de Quelimane, dizer que, olha, estão-me a tirar, mas eu queria fazer estrada. O lançamento de uma pedra diz isso, mesmo que não venha a ser feita a estrada, mas vai transmitir a ideia de que não, ele quis fazer estrada, mas foi tirado. Sim, mas a questão que se coloca sim, mas a questão que se coloca neste ato de lançamento de pedra é o fato de ele já ter sido, portanto, destituído, não é? E por via disso já não pode praticar atos em nome, portanto, do Conselho Municipal, porque o Conselho de Ministros já tinha deliberado que ele já não é mais presidente do município. Sim. A questão que se coloca é esta. Embora ele tenha alegado que não recebeu notificação e que também há uma outra formalidade que, segundo disse o Renato, tinha que ser enviado ao seu gabinete o boletim da República, que é uma justificação bastante incipiente para uma situação dessa natureza. Não sei se olham as coisas nessa perspectiva. Sim, nessa perspectiva, é assim, a partir do anúncio público da determinação da perda de mandato dele pelo Conselho de Ministros, o que segue é a fase, portanto, da publicação no BR, exato, que é o jornal estatal. Exato.
E a partir da publicação no BR, é que ele tem que ficar em casa, automaticamente. Ou, se quer recorrer, recorre, mas estando em casa. Significa isto. E depois tem 5 dias, o Tribunal Administrativo tem 5 dias para tratar desta matéria, a partir da publicação do BR, ou do recurso dele. Tem 5 dias para como que chama, se pronunciar deste recurso, do provável recurso do Manuel de Araújo. Porque a matéria é urgente. Não sei se está a perceber. Então, isso que poderá acontecer. E o Manuel de Araújo não tem nenhum recurso que vai submeter. Eu falo aqui, não vai submeter nenhum recurso. Ele sabe que não tem nada para contra-argumentar, não é? Perante uma situação claríssima, não é? Que ele declarou e se escreveu na CNE de que ele é de outro partido. Muito bem. Não tem. O que está a fazer agora é aquilo que chama vitimização. Quer dizer, ele quer se transformar em vítima dos seus próprios atos. Quer dizer, alguém fez, que não foi ele que fez aquilo. É mais ou menos o que está a acontecer. Ok. E outra coisa também, eu queria ainda continuar a dizer que nós, há um desafio aqui, tanto do próprio Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, quando diz Conselho, portanto, aquela maneira de aconselhar o que é que se deve fazer perante uma determinada situação. Isso é um conselho. Então, o Conselho Constitucional vai dizer o que é que se tem que fazer, mas só pode estar alinhado com a lei. Não sei se está a perceber. E depois aqui também, é preciso perceber que o Manuel de Araújo expulso com cartão vermelho no retângulo, ele não pode jogar fora, né? Ou por ser bom jogador, atrair multidões fora do retângulo. Esse jogo não vale. Não vale. Ok, Sr. Comandante, o que é que acha? Primeiro, esse último exemplo é totalmente errado. Eu fui jogador, podia ter sido expulso do campo. Com cartão vermelho? Sim, mas eu não era expulso do estádio. Exato. Não era expulso do estádio. Eu podia ter o meu craque para a minha equipa. Eu apoio no balneário da minha equipa. Sou expulso ali, no retângulo das 4 linhas. Entra o meu colega para jogar. Isso não é. Eu acho que estamos a exagerar. Eu percebo os colegas do MDM querem um espaço à presidência. Isso é normal. O fator de a gente dizermos que o Conselho de Ministros, de facto, tomou as decisões de acordo com a lei. A lei está lá, o permite fazer isso. Isso ninguém pode negar. Do mesmo jeito que estamos a dizer, o colega dizer que não há recurso. Nós não vamos limitar o que a lei diz. Querendo o recurso, mesmo o próprio Conselho de Ministros não negou que se faça recurso. Está lá, está escrito, do mesmo jeito que dizia sindicato, não foi necessário porque o Conselho de Ministros achou, não vamos fazer sindicato porque a pessoa está publicado dentro daquilo que eu me ando processo eleitoral. Mas as pessoas estão lá com as leis. Do mesmo jeito que foram usadas as leis para persuadir estas situações, as mesmas leis dizem eles o que tem que ser feito depois. Vai ser feito isso. Agora, uma coisa é, o Conselho de Ministros reuniu e deliberou. A Assembleia da República reuniu e deliberou. Falta a promulgação. Enquanto a lei não for promulgada, essa lei é um instrumento não usável. O Conselho de Ministros reuniu e deliberou. Ela manda isto fazer publicar para um instrumento legal do qual aquele que queira recorrer cite. Eu estou a citar, eu não vou citar as palavras do porta-voz do Conselho de Ministros da terça-feira. Eu tenho que citar, o Conselho de Ministros reuniu no decreto X do dia X, no artigo X, a linha Y. Enquanto esse instrumento não estiver ao consumo público, não é? Aprovado ou decreto publicado, as palavras da porta-voz ainda são palavras. Eu tenho que estar, sim, ciente de que foi deliberado. Mas eu não tenho recurso, apesar de que o verbo disse, pode, porque se nós estamos a falar aqui, alguém pode me queixar de acordo com as palavras que estou a dizer, mas o próprio Conselho de Ministros, as deliberações
passam por esses dois órgãos. Já foram feitos. Mas, Sr. Gundana, acha correto que, por exemplo, um exemplo mesmo, assim, o Presidente da República tome uma decisão. Sim. O Presidente da República é um órgão de soberania. Sim. O Presidente da República toma uma decisão. Sim. E vamos supor que é uma decisão que afeta um grupo significativo de cidadãos do nosso país. Sim. Então, esses indivíduos terão de não cumprir com a decisão do Presidente da República, esperando que esta decisão seja transformada em lei. Para poderem executar. O ato em si só da publicidade do ato do Presidente da República já não é um sinal de que, olha, a partir daí, senhores, travem. Mas é assim. Não sei. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós tivemos um momento difícil aqui. Estamos a viver as dívidas ocultas que desgraçam esse país. Foram decididas sem o aval da Assembleia da República. Todos nós dissemos isso. Há pessoas, apesar de liderar um país, contraíram dívidas sem o conhecimento público. Não há nenhum instrumento do qual tu, como cidadão, sabias que o seu país deveu isto. Só depois é que o governo, o atual, reconheceu a dívida e trouxe para o Parlamento chancelar essa dívida. O que estou a lhe dizer aqui, há questões como essas que precisem de instrumentos legais. O Presidente da República, nós tivemos conflito aqui, todos dissemos, o que diz a Constituição? Para o Exército sair dos quartéis e ir para os combates no terreno, é preciso o aval ou declaração do estado de sítio. Não se fez isso. Era ilegal que os nossos filhos se matassem. Mas acreditamos nós que o que está a acontecer é o normal. O Araújo, ele não tinha sido notificado, apesar do Conselho de Ministros ter dito na terça-feira. Ele já foi notificado, já foi. Essa questão já está percebida. Sou Gil Leonardo, mesmo para intervir rapidamente antes do intervalo. Só queria chamar a atenção ao colega Gundana que na notificação que o Manuel Araújo recebeu ontem, julgo eu, já vinha claramente indicado o número do boletim da República, do qual a decisão foi publicada. Então, essa questão, logo a partida, deixa de existir e cai por terra. Nós estamos a imaginar uma coisa simples. É preciso saber, mas eu deixa da eficácia da publicação. Sim, se já está não, a notificação. Olha, uma coisa, Renato, uma coisa, não tem, você está... Mas ele pediu. Mas isso está... Manuel da Araújo pediu um exemplar do Presidente da República que seja lhe colocado no seu gabinete. Eu penso que isto é ser... Olha, ele está a perder a oportunidade de colaborar com a justiça, está a perder a oportunidade de mostrar ser cidadão moçambicano, que todo mundo... Há uma coisa assim. Mais o colega Gundana, com a atitude de Manuel Araújo a persistir, corre outro risco, que é a desobediência a uma instrução tomada a partir disso que é um crime. Depois amanhã vão dizer que não, a Frelimo, o governo anda a seguir a oposição. Mas é simples. Mas é isso que acontece. Tudo bem. Vamos. É o que o Gundana queria dizer, que é isso que acontece, que é a perseguição. E eu recordo-me que ainda esta semana a Renamo convocou uma conferência de imprensa na qual afirmou que as forças de defesa e segurança tinham sido instrumentalizadas para perseguir os membros do partido, ou melhor, boicotar as atividades que a Renamo está a realizar no nosso país, no contexto, portanto, do ciclo eleitoral 2018-2019. Isso não é novidade? Não é novidade. Muito bem, vamos falar sobre este assunto já a seguir ao intervalo. Não sai daí, até já. Será que esses recursos que os partidos, e no caso concreto também da sociedade civil, aquela associação que suportava a candidatura de Samora Machel Júnior, vão conseguir mesmo vincar junto da Comissão Nacional de Eleições e ou do Conselho Constitucional? Essa é uma das questões que gostaria que talvez elaborassem rapidamente. Mas há uma outra questão também relacionada com a suposta perseguição da Renamo, segundo disse o próprio partido essa semana, que há uma instrumentalização das forças de defesa e de segurança para boicotar as atividades políticas do nosso país, e a Renamo diz que isso não é novidade.
Até que ponto, de facto, continuamos com esse tipo de democracia? Juliano Ronaldo. Em relação aos recursos, parece que é de lei, as partes interessadas, neste caso a Renamo e o Ajudem, querendo, podem recorrer. E, aliás, acho que a Renamo, em relação ao caso Venâncio Mondlane, já submeteu recurso ao Conselho Constitucional e isso resta só esperar pela decisão. Mas há que chamar a atenção ao aspecto. Essa quesilha política e pornografia política, passo a expressão, que nós temos assistido nos últimos dias, sobretudo movida pela Renamo, visa justamente criar condições para que as decisões que vierem a ser tomadas pelas instituições do Estado, sobretudo se elas forem desfavoráveis à Renamo, sejam logo a partida desqualificadas e sejam tidas como decisões políticas e não jurídicas. Esse é um aspecto que tem que se reter. Tem sido um hábito recorrente na Renamo. Não cumprem as regras de direito democráticas e quando são notificados para decisões que são tomadas pelas instituições que eles próprios ajudaram a criar, entra a questão da partidarização. E perseguição. E perseguição política. Exato. Em relação à posição do coordenador interino da Renamo, acho que foi uma intervenção infeliz, na medida em que, aliás, aquilo se vem na senda dos conflitos internos que a própria Renamo está a viver nesse momento. O coordenador da Renamo parece teve ou foi obrigado a intervir justamente para não perder o espaço que ele tem, na Renamo. Porque há uma clareza que o processo de sucessão na Renamo está a levar a haver dois grupos. Uma que é liderada pelo coordenador Ossuf Mamadi e a outra liderada pela jovem chefe da bancada da Renamo, cidade de Maputo, a Ivone Soares. De uma ou de outra forma, ele tinha que aparecer a dar a cara, a dar a entender que estou presente, e, sob pena de ser sufocada e as decisões serem tomadas, fazer com que tenha eficácia. Ok, Secundário, rapidamente, qual é a sua leitura? Já estamos a fechar o programa. Primeiro, na saída do Sr. Dixon, pensava que tínhamos mais um colega para analisar ideias. Infelizmente, vem com a mesma caixa de ressonância falar da mesma politiquice, os problemas internos da Renamo. Eu não sei se é membro da Renamo, se está lá a viver esses problemas. A Renamo está coeso, a Renamo está unida, a Renamo é que escolheu por unanimidade dentro da sua comissão política o coordenador, o general Ossuf Mamadi. Só para saber, o general Ossuf Mamadi está na Renamo desde 78, é o general da primeira linha, dos generais todos estão na Renamo, ele é general número 1, é membro da comissão política, foi secretário-geral do partido e foi delegado em Nampula, foi delegado regional, não é uma pessoa nova dentro da Renamo. A Renamo não tem nenhuma divisão neste momento. Os processos que o seu presidente e o presidente da República, Filipe Nunes, o seu presidente da Frelimo, está a dialogar com o coordenador e a Renamo. Então não existe nenhuma ala diferente dentro da Renamo, pode esquecer. A Ivone Soares é presidente da Liga da Juventude Nacional do Partido Renamo, está a fazer digressão com jovens autorizados, com um programa feito, deliberado pela Comissão Política da Renamo. Então, esqueça isso, esqueça os nossos e perceba que estamos juntos. Por quê? Muito obrigado. Sim, mas é preciso muitas das vezes que pensemos nas coisas como elas são. Porque se pensarmos que a Renamo não ouve, porque a Renamo gosta de negociatas, todos nós fizemos o que nós fazemos, as leis estão a ser aplicadas. Se elas têm espaço para serem repugnadas, são repugnadas. Qual é o problema? Então a Renamo não pode reagir porque se os senhores não sentam, não conversam
Se a gente não fazemos as coisas juntos, aí onde dissemos cada um faz por si. Neste momento não temos isso, estamos bem cientes e vamos participar no processo. As pessoas não hão de votar tal fulano, vão votar no partido e a Renamo estará a concorrer. Estamos na 3ª posição e é lá onde vamos concorrer para essas eleições. Renato, rapidamente, antes mesmo de fechar o programa. Bom, antes de fechar, há as duas situações. A questão de recurso, eu penso que de fato está prevista no ordenamento jurídico moçambicano. Tenho conhecimento igualmente que a Renamo já recorreu à decisão do afastamento do cabeça de lista em Maputo. Eu penso que é esta forma que tem que ser usada para se resolver os problemas do âmbito jurídico e eu penso que essa forma de fazer as coisas devia se estender para o caso de Quilmane. Com relação à questão ligada, portanto, a perseguições, eu penso que é um assunto pontual que é importante ser refletido, porque é um assunto que no passado já se viveu, que as forças de defesa e segurança têm sido parciais, têm estado em prontidão para combater as forças, portanto, dos partidos da oposição durante o período eleitoral e não só. Portanto, eu condeno, como indivíduo, condeno esta forma de ser, tanto que a Renamo, independentemente de estarmos nas proximidades do período eleitoral, tem a liberdade de exercer a sua atividade política normalmente dentro da cidade de Maputo. Portanto, muito obrigado, então, havendo essa situação, eu penso que há que condenar veementemente e no processo eleitoral que se avizinha, é preciso que se corrija essa situação. Sr. Miguel Mabote, qual é a sua leitura mesmo para encerrar o programa? A minha leitura é também a leitura da coligação Esperança do Povo. O que eu vou falar aqui é assim, é que o Conselho Constitucional é uma espécie de vídeo-árbitro. Quando o árbitro, ao fazer o juízo de um determinado lance, há polêmica entre as partes. Então se recorre ao vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro só faz a reverificação, não é? Não altera aquilo que aconteceu no lance. O que eu poderia dizer mais é que o número 1 do artigo 36 da Lei 7/2014, de 28 de fevereiro, diz que o recurso contencioso não tem efeito suspensivo do ato recorrido, nesse caso. Quer dizer que, mesmo havendo recurso, estou falando da questão de Quilmane, não há aquela coisa, não, como há um recurso, não é? Enquanto dura o recurso, vamos trabalhar. Não tem efeito suspensivo. Tem que ficar em casa. Ele não vai ficar não sei se está a perceber. Vai fazer agora, político. Digo no município. Estou a falar na edilidade. Ficar em casa por quê? Estamos a falar da edilidade. Vai ficar o partido. Então vai fazer o trabalho político. Vai lançar, fazer lançamento de pedra não é atividade política. Lançar a pedra... Não, estamos a falar do gabinete da edilidade. É nesse caso que estamos a falar. Está consciente da ilegalidade. Está consciente. Agora, o que eu receio aqui, não é? É que nós estamos num momento muito sensível, não é? Negociações para a paz, a administração da Renamo, a integração dos seus homens. E quando acontecem essas coisas, pode turvar as águas. As águas. Muito obrigado. Turvar as águas, as pessoas recearem que pode acontecer isto ou aquilo. Então, este é o meu receio. Muito obrigado, Sr. Miguel Mabote. Obrigado a todos pela vossa intervenção. E obrigado a si também, estimado telespectador que nos acompanhou durante esse período. O Resenha Semanal fica por aqui. Próxima edição no domingo que vem. Até lá, continue na companhia da Televisão Miramar. Boa noite.